Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 até o versículo 17. Eu quero falar com vocês hoje sobre a oração de uma mulher chamada Ana. Diz assim a palavra do Senhor: Ana se levantou aflita e chorou muito. Orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Eu não bebi nem vinho nem cerveja. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Versículo 17. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Meus amados, os dois primeiros capítulos do livro de Samuel, capítulo 1 e o 2 até o verso 11, contam a história de Ana. Ana, uma mulher que teve experiências profundas com Deus. Ana, uma mulher que era estéril e viveu numa época onde a esterilidade era vista pela sociedade e pelos religiosos da época como uma maldição. Ana, ela enfrentou dois tipos de inimigos comuns que muitas pessoas enfrentam na sua ou em sua trajetória. Primeiro, Ana, ela enfrentou os inimigos externos, os inimigos que atacavam ela de fora para dentro. Esses inimigos estavam relacionados a quem? A sua família e a sociedade da sua época. Porque Ana teve que conviver com preconceito. Ana teve que conviver com o desprezo das pessoas, porque ela não podia gerar filhos. Então imagine você a condição de Ana naquela época, sendo atacada constantemente dentro da sua própria família, dentro da sociedade, a todo instante Ana sendo atacada. Naquela época, os homens podiam se casar com mais de uma mulher. Então, no caso de Ana, o seu esposo, ele tinha uma segunda esposa, cujo nome era Penina. E a Bíblia diz que Penina, a segunda esposa, constantemente provocava Ana. Ela humilhava Ana pelo fato dela ser estéril. No versículo 6 de 1 Samuel 1, diz assim que Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana. Então não bastava as provocações, as indiretas, as palavras de ofensas, mas também a humilhação que Ana se sujeitava em seu casamento, em sua família. Todos os anos, Eucana descia com a sua família, as duas esposas e os filhos, até Siló,
no templo do Senhor para oferecer sacrifícios a Deus. E embora Eucana tratasse Ana com muito carinho, com respeito e com amor, mas a verdade é que toda vez que Ana ia ao templo para sacrificar ao Senhor, para oferecer o culto ao Senhor, ela voltava mais triste. Você imagine, vamos imaginar a situação. A pessoa, ela vai ao templo para uma reunião de culto e esperando que naquela reunião ela possa se alegrar, ela possa ter a sua esperança renovada no Senhor, a sua força espiritual renovada no Senhor. Só que no caso de Ana acontecia exatamente ao contrário, porque ela ia para o templo e quando eles voltavam da reunião no templo, Ana voltava chorando por causa das provocações de Penina e provavelmente de outras mulheres também naquela época. Então Ana, ela tem que conviver a todo tempo, desde quando ela se casa com Eucana. Ela passa a conviver com esses inimigos externos que tentam fragilizá-la, que tentam enfraquecê-la perante o Senhor. Como se não bastasse estes agentes externos atacando Ana, ela também tem que conviver com o inimigo ou com os inimigos internos que eram causados, ou melhor, que causavam um sofrimento mental e emocional, físico muito grande a Ana. Porque pense você, além dela sofrer com a incapacidade por não poder gerar filhos, ela ainda recebia palavras de maldição, palavras de afronta, palavras de ofensas o tempo todo. E aquilo, as palavras que Ana recebe, aquilo vai provocando no seu interior um mal-estar, uma afronta, um sentimento de humilhação muito grande. E a palavra do Senhor diz que por causa disso, Ana, quando ela vai ao templo, ao invés de ela voltar sorridente, ao invés de ela voltar alegre, adorando ao Senhor, Ana volta triste, abatida. Embora Ana tivesse o desejo de ser mãe, mas o seu corpo não correspondia a esse desejo, ou seja, ela tinha sido privada do privilégio, da honra de poder ser mãe. Então, Ana desejava, na mente ela deseja, mas o corpo não reage, o corpo não permite que ela consiga alcançar o desejo que estava no seu coração. Então, emocionalmente, eu vejo Ana também fragilizada, porque os seus sonhos foram interrompidos, seus projetos de futuro foram interrompidos. Eu fico imaginando Ana todas as vezes que ela recebia alguma afronta por parte de Penina ou por parte de outra pessoa, o quanto ela estava sofrendo, porque o seu sonho de ser mãe, o seu sonho de ser avó, o seu sonho de ver os seus descendentes tinha sido frustrado. Mas aí, gente, veio uma palavra muito importante que eu quero falar com você nesse momento. É que lá no versículo 6 e também no versículo 5 diz que a razão de Ana não ter filhos, o fato dela ser uma mulher estéril, porque Deus não permitia que ela tivesse filhos. E aí eu me pergunto, por que Deus permite determinadas situações? Por duas vezes a palavra está dizendo que Deus não permitiu. Ora, Ana era uma mulher correta, Ana era uma boa esposa, Ana fazia tudo certinho, Ana ia ao templo, ela também sacrificava com o seu esposo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu que Ana tivesse filhos. Eu já ouvi muitas pessoas questionando o seguinte: por que Deus não permite determinadas coisas?
Porque Deus não me permite realizar, conquistar determinadas coisas. Vejam bem, Ana, aparentemente era uma pessoa saudável. Ela tinha bom esposo, ela tinha boas condições financeiras, do ponto de vista religioso ela era muito boa, do ponto de vista social ela era muito boa, uma pessoa que aos olhos de outros diriam, ela é uma mulher bem-sucedida. Mas vejam, as aparências enganam, porque às vezes as pessoas se apresentam diante dos outros como se tudo estivesse bem, mas às vezes as aparências enganam, porque no fundo existe uma carência não suprida, existe um desejo, um sonho, um projeto inalcançável. Ana não tinha tudo o que desejava. A sua carência por não ter filhos lhe causava uma grande tristeza, uma tristeza profunda. É provável até que você já tenha ouvido a seguinte expressão: dinheiro, influência, religião não podem comprar tudo. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde? Quantas pessoas que têm saúde, mas não têm felicidade? Quantas pessoas que são influentes na área em que atuam, mas não conseguem ter o que mais desejam? É assim que Ana se sentia. As pessoas poderiam até dizer, Ana é uma mulher perfeita. Outros diriam assim, uma mulher invejável. Mas no fundo, Ana tinha uma carência muito grande em seu interior. E a causa desta carência é que Deus não permitiu. 3 perguntas comuns que as pessoas fazem em relação à intervenção de Deus na vida de alguém. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, nós encontramos a passagem de um homem que nasceu cego. E aquele homem, por onde ele passava, as pessoas sempre olhavam para ele e perguntavam, por que ele é assim? Por que ele é cego? Eu fico imaginando, as pessoas, quando viam aquele homem, e talvez alguns até chegavam para ele e perguntavam, por que você é cego? Quem te fez cego? Quando você ficou cego? Tanto que o autor sagrado diz que esse homem era cego de nascença. E as pessoas queriam uma resposta, as pessoas queriam saber por que aquele homem era cego. Então a palavra do Senhor diz que as pessoas foram até Jesus e perguntaram para Jesus, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele? Ou foi por causa dos pecados dos pais dele? De quem é a culpa? E Jesus responde dizendo, ninguém é culpado. Na verdade foi Deus que permitiu. Foi Deus que fez esse homem cego por causa de um propósito. E no versículo 3 do capítulo 9, Jesus responde dizendo assim, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, e nem por causa dos pecados de seus pais. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre através dele. Glória a Deus. Olha só, queridos, às vezes as pessoas perguntam e dizem assim, por que fulano é assim? Por que eu sou assim? Por que Deus fez dessa maneira? E Jesus responde para estas pessoas que estavam questionando acerca do homem cego de nascença. Ele é cego não é porque pecou, ele é cego porque Deus quer manifestar o seu poder através da vida dele. Outra pergunta muito importante para nós refletirmos nesta mensagem é o que responder diante da impossibilidade. Alguma vez você
se deparou com alguma situação impossível? Alguma vez você se viu num momento diante de um desafio que você não tinha condições de superá-lo? Eu fico imaginando qual era a resposta que Ana dava às pessoas todas as vezes que ela ia ao templo. Porque toda vez que Ana subia ao templo para sacrificar ao Senhor, Ana voltava chorando. Ou seja, as pessoas deviam fazer perguntas para Ana, perguntas indelicadas, que deixava a Ana triste, magoada. Eu fico pensando que cada pessoa que chegava para Ana perguntava: e aí, Ana, como você está? Tudo bem? A tua família, como vai? Tudo bem? Teu esposo? Ana, quando é que você vai ter filhos? E aquelas perguntas eram como flechas, que tocavam no mais profundo da alma de Ana. E aquilo lhe causava uma tristeza muito grande. E Ana voltava para casa chorando. Talvez se fosse nos dias de hoje, a resposta de Ana seria respeitada pelas pessoas, ninguém ficaria questionando Ana de ter ou não ter filhos. Mas naquela época, uma mulher casada, estéril, que não podia ter filhos, ela era vista pela sociedade como alguém amaldiçoada. E mais ainda, o esposo, pela lei, tinha o direito, se ele quisesse, de se separar da mulher, de desprezá-la, de abandoná-la. Então Ana está sofrendo, e ela sofre todas as vezes que as pessoas lhe perguntam, porque eu fico imaginando, quando alguém lhe pergunta: Ana, quando é que você vai ter um filho? E aqui na mente de Ana, ela começa a processar aquelas perguntas, e talvez imaginar: Deus, se eu não tiver um filho, a qualquer momento meu esposo pode me abandonar, pode se separar, ele pode me deixar, e aí como é que eu vou ficar? Serei desprezada, humilhada pelas pessoas. A terceira pergunta é: por que o Senhor permitiu? Quando Lázaro morreu, Jesus demorou 4 dias para visitar Lázaro e as suas irmãs. Marta e Maria, quando se encontraram com Jesus, depois de 4 dias que Lázaro estava sepultado, elas disseram as mesmas palavras para Jesus. Olha o que elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas atribuíram a morte de Lázaro à ausência física de Jesus. Para Marta e Maria, se Jesus estivesse presente na casa delas no momento em que Lázaro estava vivo, enfermo, Jesus teria curado Lázaro. E de fato, isso é verdade. Jesus poderia curar Lázaro. Ele poderia liberar uma palavra de cura para Lázaro, mesmo à distância. Mas as irmãs de Lázaro, elas entendem que o milagre só seria possível se Jesus estivesse presente. Então vejam bem, Jesus não estava presente fisicamente. Mas se nós voltarmos um pouco no texto sagrado, lá de João capítulo 11, no versículo 4, nós vamos ver que quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, imediatamente Jesus, ele mandou uma mensagem para as irmãs de Lázaro. E qual foi a mensagem que Jesus mandou? Ele disse assim: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença divina, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então Jesus mandou o recado. A palavra foi liberada para as irmãs de Lázaro. Elas estavam aflitas, elas estavam preocupadas, porque Lázaro estava enfermo. E Jesus mandou dizer para elas: fiquem tranquilas, porque esta enfermidade não é para a morte. Mas o que Lázaro está passando é apenas parte de um processo para que o poder de Deus seja revelado através de Lázaro. Mas a verdade, minha gente, é que Lázaro morreu. Fisicamente ele morreu. Só que um pouco antes de Jesus chegar na casa de Lázaro, ele ainda comenta com seus discípulos e fala assim: olha, Lázaro acabou de morrer,
mas eu estou alegre por não ter estado com ele, pois assim vocês vão crer. Olha a palavra de Jesus. Porque Deus permitiu que Lázaro morresse, porque Deus permitiu que certas coisas acontecessem na tua vida. Jesus diz assim: Lázaro morreu, mas eu estou feliz por não estar lá, porque se Jesus estivesse na casa de Lázaro, a insistência seria tão grande pela cura, que Jesus teria dito: Lázaro, ser curado, e Lázaro estaria curado, e ele faria parte de mais uma história de pessoas que foram curadas por Jesus. Mas o que Jesus queria fazer era maior. O poder que Jesus queria revelar através de Lázaro era muito maior. Então, antes que você questione a Deus acerca do porquê Deus permitiu determinadas coisas na tua vida, entenda que muitas coisas acontecem porque Deus quer revelar o seu poder glorioso através da situação que você está vivendo. A morte de Lázaro tinha um propósito que estava prestes a ser revelado. Lá em João capítulo 11, versículo 40, quando Jesus está com as irmãs de Lázaro, e ele diz para Marta assim, tirem a pedra. Marta já foi logo interpelando Jesus e falando assim: Senhor, não dá para tirar, já tem 4 dias que ele morreu. E Jesus então diz para Marta: Marta, eu não lhe disse. Quando foi que Jesus disse isso para Marta? Lá no versículo 4, quando ele mandou a mensagem dizendo: olha, esta enfermidade não é para a morte. E agora Jesus está lembrando Marta e dizendo: Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Tudo, escute isso, tudo que Deus faz tem um propósito, embora nem sempre sejamos capazes de compreender. Tudo que Deus faz. Se Deus não permitiu que Ana tivesse filhos até aquele momento, é porque Deus tinha um propósito maior, como veremos a seguir. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim: que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Tem um tempo determinado por Deus para cada coisa. E a Bíblia diz que Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que vão acontecer. É assim ou não é? A gente está o tempo todo tentando interpretar o passado e desvendar o futuro. O tempo todo a gente está tentando entender o que vai acontecer. E a Bíblia diz que foi Deus que nos deu esse desejo de querer saber, de querer entender as coisas. Mas o mesmo versículo diz assim: porém, Deus não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Tem coisas que são mistérios. Tem coisas que a gente não pode entender. Talvez Ana olhava para si mesmo e se perguntava: o que eu tenho de errado? Aparentemente ela era uma mulher normal, mas na verdade havia um tempo determinado por Deus, onde Deus abriria a sua madre e traria um grande milagre, não somente sobre a vida de Ana, mas sobre toda a nação de Israel. Qual foi a reação de Ana diante da impossibilidade? E qual tem sido a tua reação diante da impossibilidade? Quando você se depara com alguma situação impossível, qual é a tua reação? No exemplo de Ana, nós vamos ver que primeiro ela não se entregou aos inimigos exteriores e interiores. É claro que Ana chorava quando Peninha a humilhava. É claro que Ana, todas as vezes que ela voltava do templo, ela voltava amargurada, triste. Isso é fato. Sempre que ela retornava do templo, ela chorava intensamente. A Bíblia diz que ela ficava dias sem comer. Mas em nenhum momento Ana murmurou contra Deus. Apesar de todo o sofrimento, de toda a pressão que ela estava sofrendo, tanto de fora como também interiormente, mas Ana nunca abriu a sua boca para murmurar contra Deus. Sabe por quê? Porque ela tinha um objetivo. E qual era o seu objetivo? Era ser mãe.
Ela tinha colocado isso como um propósito de vida. Ela queria ser mãe e ela aprendeu a superar os insultos. Ela aprendeu a superar a esterilidade, o seu espírito atribulado, a tristeza, o choro, a aflição que ela passou, a ansiedade, os falatórios, a crítica das pessoas. Ana aprendeu a superar todas estas coisas, porque ela tinha um objetivo, e ela queria alcançar aquele objetivo a todo custo. Então, mesmo chorando, mesmo sofrendo amargamente, Ana não desiste. Eu quero dizer a você que está do outro lado nos assistindo neste momento: não desista dos teus objetivos, dos teus propósitos, do teu sonho, daquilo que Deus tem plantado no teu coração, na tua mente. Mas ainda que você esteja diante de uma situação impossível, continue confiando em Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pensando. Não existe coisas impossíveis para Deus. Então Ana faz o que todos nós deveríamos fazer quando nos deparamos com alguma situação difícil de se resolver. Ana decide orar ao Senhor. Ela vai à presença de Deus. E a Bíblia diz que Ana, ela chega no templo, ela se prostra, ela está aflita. Ela está chorando. Ela está clamando ao único que poderia mudar a sua história de vida, ao único que poderia tornar possível o seu sonho. Ana está orando ao Senhor. E sabe o que me chama a atenção nesta passagem? É que a oração de Ana não era uma oração audível. Ana não entrou no templo e começou a gritar: Senhor, Senhor, ouve a minha oração. Não. Ana, ela orou em silêncio. Não se ouviam palavras de sua boca, mas apenas o choro, o gemido, as lágrimas que estavam correndo de seus olhos. Queridos, existem momentos na vida que a melhor linguagem para se falar com Deus é o silêncio. Que a melhor maneira de falar com Deus não é gritando, não é reclamando, não é falando com os outros, mas é no silêncio, com o coração quebrantado diante de Deus. E talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, esteja passando por alguma situação, e você não tem lugar na sua casa, um cômodo secreto, você não tem um espaço onde você possa ir lá, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa disso. Você só precisa quebrantar o teu coração diante do Senhor, como Ana fez. Porque Deus nunca despreza aquele que entra na sua presença arrependido, ou com arrependimento e com humildade, com o coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17, o salmista diz assim: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Senhor, eu estou entregando ao Senhor o meu sacrifício, um espírito humilde, pois tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não despreza a oração de um coração quebrantado. Então Ana está orando. Não se ouvem palavras, se ouve apenas gemido, o choro de Ana. E a Bíblia diz que ela não ora por pouco tempo. Tem pessoas que mesmo quando estão aflitas, faz aquela oração relâmpago. A pessoa entra na presença de Deus, 1 minuto, 2 minutos, amém, pronto, acabou. Não, Ana, ela colocou um propósito no coração: eu vou falar com Deus, e Deus vai falar comigo. Porque é assim que funciona na oração. Você fala com Deus, e Deus fala com você. Então Ana, ela mantém firme o seu propósito, aquilo que ela queria de Deus. É interessante que durante toda a sua oração, a mente de Ana não divaga. Ana não muda o propósito. Sabe, às vezes tem pessoas também que
que se apresentam diante de Deus e colocam um propósito na mão do Senhor e diz assim: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse tal coisa. E aí a pessoa começa a orar, daqui a pouco: Senhor, olha, pensando bem, se puder mudar, não tem problema, vamos fazer diferente. Ou seja, não existe um propósito claro, definido. No caso de Ana, ela não tinha nenhuma dúvida em seu coração do que ela queria um filho e nada mais do que isso. Alguém poderia entrar no templo e dizer assim: Ana, Deus mandou te dizer que, olha, eu tenho aqui uma porção de ouro, de pratas para você, e Ana diria: isso não me interessa. Olha, Ana, eu tenho aqui coisas boas que eu queria te dar, e ela diria: não, isso também não me interessa. Mas Ana, o que você quer? Eu quero um filho. E aí eu te pergunto: o que você quer? Porque o diabo, ele é especialista em roubar o seu foco, roubar o foco das pessoas. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus sabia muito bem qual era a razão dele estar aqui na terra. Ele tinha um propósito para cumprir. E por 3 vezes o diabo lhe tentou, usando a própria palavra de Deus, para tentar persuadir Jesus a mudar o seu foco, a perder o seu foco. E quantas vezes nós também somos desafiados da mesma maneira. Deus plantou no teu coração um propósito, você tem um sonho, que é um sonho de Deus para a tua vida. Mas aí vem o diabo, e ele começa a colocar outros planos alternativos. E muitas vezes as pessoas acabam se desviando do propósito maior. Mas no caso de Ana, ela mantém firme. A pessoa que tem um propósito firme, ela sempre alcança aquilo que deseja. Olha a oração de Ana. A única coisa que se podia ouvir da oração de Ana, as únicas palavras inteligíveis na oração de Ana eram as seguintes: Senhor, se tu me deres um filho. Ela queria um filho. Algumas pessoas não alcançam o que desejam, mesmo orando, porque têm dúvidas. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, que a pessoa que tem dúvidas é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quando o mendigo que estava à beira do caminho clamou e pediu por misericórdia a Jesus, Jesus parou e perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Alguém diria assim: mas por que Jesus está perguntando para um cego o que um cego quer? Porque pode ser que aquele homem quisesse outra coisa além de ver. Mas o cego, ele sabia o que ele queria. Ele fala: Senhor, eu só quero ver. E Jesus disse para ele: então você está curado, pode ver. Eu quero te dizer, nesta reunião de culto, enquanto você está assistindo, se você crê na palavra de Deus, neste momento, que libera sobre a tua vida aquilo que você deseja diante do Senhor, acalma o teu coração. Se você puder, se estiver ao lado de alguém na tua família que está aflito, diga para ele: acalma o teu coração, porque Deus ouviu a tua oração. Ana creu nas palavras que Eli profetizou sobre a tua vida, a sua vida. Quando Ana foi questionada por Eli, ele disse para ela: você vai em paz, e o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E aí diz a palavra que então Ana saiu e comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Por que Ana não estava mais triste? Porque ela acreditou na palavra do Senhor. Então hoje Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida. O Senhor está dizendo para você: aquilo que você pediu, fique em paz, porque já está sendo gerado dentro de você. E ela faz então um voto ao Senhor. E isso é muito importante, porque Ana, ela não prioriza o seu bem pessoal, ela prioriza a glória do Senhor. Então ela fala assim para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que o dedicarei a Ti por toda a minha vida. Senhor, se o Senhor me der, ele é teu. Aí eu te pergunto, será que Ana teria feito essa mesma promessa se ela não fosse estéril?
Vamos imaginar se Ana, no primeiro ano do seu casamento, ela ficasse grávida, no segundo novamente grávida, no terceiro novamente grávida. Será que Ana teria dito estas palavras para Deus? É bem provável que não. Mas agora Ana não tem nenhum filho. Então o filho que ela pede ao Senhor, ela diz: Senhor, eu estou pedindo um filho para mim, mas se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Eu vou consagrar o meu filho ao Senhor. Então vejam bem, o fato de Deus ter gerado, ter fechado o ventre de Ana, acabou gerando uma reação positiva nela, porque ela vai descobrir o segredo de depender de Deus. E foi sobre isso que Jesus falou aos seus discípulos, em João, no capítulo 15, versículo 5, quando Jesus, conversando com os discípulos, ele falou assim: eu sou a videira e vocês são os galhos. Se vocês estiverem ligados em mim e eu estiver ligado em vocês, vocês vão dar muitos frutos, mas sem mim, vocês não podem fazer nada. Voltando ao exemplo de Ana, Ana descobriu que o segredo para receber é depender de Deus. Então ela deseja um filho, mas ela deseja um filho para servir a casa de Deus. Embora o texto sagrado não diga claramente, mas o sacerdócio naquela época estava muito carente. Eli já estava velho, os seus filhos não queriam saber das coisas do templo, os seus filhos estavam pecando contra o Senhor. E eu penso que Ana também está vendo tudo isso acontecer ao seu redor, e Ana, eu penso que Ana sentiu a necessidade de ter sacerdotes no templo. Então ela não hesita em oferecer o seu filho como sacrifício, como oferta ao Senhor. Tanto que lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28, ela diz assim: eu pedi esta criança a Deus, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso, agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Então Ana declara que ela pediu o filho ao Senhor. E da mesma maneira que ela pediu e Deus deu, ela estava devolvendo o seu filho ao Senhor. E ela fala: enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Eu me lembro, eu não sei se alguém já chegou a ver ou se lembra de alguns adesivos que eram muito comuns em alguns carros em tempos passados. As pessoas, quando compravam seus carros, seus veículos, eles colocavam alguns adesivos escritos assim: propriedade do Senhor, ou a serviço do Senhor, ou coisa parecida. Mas o interessante é que Deus nunca teve participação nesses carros, nesses negócios. Porque quando alguém necessitado precisava da ajuda daquela pessoa que tinha colocado lá no seu carro, propriedade ao Senhor, pertence ao Senhor, e alguém procurava essa pessoa porque estava necessitado, a pessoa se esquivava, a pessoa dava um jeito de sair e de não ajudar. Ora, se o veículo estava lá escrito, declarado que pertence ao Senhor, então deveria ser usado para o serviço do Senhor, e isso inclui atender os necessitados. Mas no caso de Ana, ela manteve a sua palavra: o meu filho será consagrado ao Senhor. E quando o menino desmamou, ela levou o menino ao templo, e ela entregou ao Senhor aquilo que ela prometeu. Você tem entregado ao Senhor aquilo que você tem prometido? Porque na hora da aflição se faz muitos votos, muitas promessas. Se Deus fizer, eu faço tal coisa. Se Deus me der, eu farei isso, farei aquilo outro. Mas aí o tempo passa e muitas vezes nos esquecemos daquilo que nós prometemos ao Senhor. E a Bíblia diz que não sejamos tolos em prometer ao Senhor aquilo que não podemos cumprir. Ana é uma mulher sábia, ela promete e ela cumpre, porque ela vai entregar, e ela entregou o seu filho ao Senhor como prometido. Ela se portou com humildade perante o sacerdote. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quando Eli chega perto de Ana, e ele vê ela chorando, agoniada, triste, daquele jeito, ele pensa que ela está embriagada, e ele fala assim: mulher, até quando você vai ficar embriagada? Você já pensou
Você está no templo, e aí você está orando, você está clamando ao Senhor, se derramando em lágrimas na presença de Deus. Aí alguém chega, toca no teu ombro e fala: ei, fulano, até quando você vai ficar bêbado, embriagado? Qual seria a tua reação? Porque a reação de Ana foi uma reação de humildade. Ela poderia se levantar e dizer: olha, o que você tem a ver com a minha vida? Quem é você para me questionar? Mas não, a Bíblia diz que ela respondeu assim para Eli: Senhor, eu não estou bêbada, eu não bebi vinho, eu não bebi cerveja, eu estou dessa maneira porque eu estou desesperada. E aí ela disse para ele: eu estava orando, eu estava contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou infeliz e sofredora. Então a postura de Ana, de humildade, garante a ela a resposta que ela estava buscando diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça e honra aos que são humildes. Eu quero terminar esta palavra dizendo para você só mais uma coisa. A obediência de Ana gerou a promessa que se cumpriu com o nascimento de Isaque. A obediência de Ana gerou a promessa que se cumpriu com o nascimento de Isaque. Como assim? Ele disse para ela: vá em paz. Ela não continuou orando. Na hora que o sacerdote disse para ela: vá em paz, ela se levantou, ela comeu e voltou para casa sorridente. Foi a primeira vez que ela voltou do templo sorrindo. Foi a primeira vez que ela voltou do templo e comeu. Ela já não estava mais triste, porque ela obedeceu a palavra do homem de Deus. E por causa da sua obediência, a Bíblia diz que Deus não lhe deu somente um filho, Samuel, mas lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21 diz assim: que o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, enquanto o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Ana priorizou o reino de Deus, e ela adorou o Senhor entregando o seu filho, e o resultado de tudo isso é que o Senhor abençoou Ana. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor por esses dias, o que você tem pedido ao Senhor ao longo dos últimos anos, ou quem sabe em toda a sua vida. Mas uma coisa eu sei: o nosso Deus, Ele faz milagres. E eu quero dizer a você nesse dia que, se você crê na palavra do Senhor, você vai levantar a tua cabeça, você vai levantar o teu semblante, você vai tirar a tristeza do teu coração e vai voltar a sorrir e vai glorificar ao Senhor. E o resultado da tua obediência, da tua fé, da tua convicção na palavra que o Senhor entrega ao teu coração no dia de hoje, você terá resultados surpreendentes, maiores do que aqueles que você estava ou está esperando. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar com você neste momento, e aonde você está, apresente as tuas causas ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor, confia em Deus. A palavra de Deus diz em Jó capítulo 42: eu sei, Senhor, que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Deus tinha um propósito para a vida de Ana, e esse propósito dependia de um tempo de esterilidade, um tempo de vergonha, um tempo de humilhação, um tempo de sofrimento, até que chegasse o tempo da bênção. Eu te digo, a bênção está chegando sobre a tua vida. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Se você puder, feche os teus olhos onde você está. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, neste momento por todas as pessoas que estão nos assistindo, pelas famílias, Senhor. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão como Ana diante de situações humanamente impossíveis,
mas não para o Senhor. Meu Deus, e assim como o Senhor ouviu a oração de Ana, assim como o Senhor enxugou as suas lágrimas, rompeu o seu choro, e assim como o Senhor trouxe alegria, esperança a ela, e no tempo determinado, o Samuel nasceu. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa entrar na vida de cada uma destas pessoas agora. Senhor, o espírito de alegria, o espírito de paz, o espírito de poder, o espírito que dá vida, Senhor, que restaura a confiança. Que Teu Espírito Santo venha entrar, Senhor, neste coração, neste momento, e trazer paz, Senhor. E que a Tua palavra, que foi liberada neste momento sobre esta vida, venha se cumprir, Senhor. E assim como Ana, Senhor, que nós possamos, para testemunho da Tua glória, do Teu nome, Senhor, ouvir essas pessoas contando aqui, Senhor, nesta casa, depondo, Senhor, os seus testemunhos, de que o Senhor ouviu as suas orações, o Senhor respondeu as suas orações, em nome de Jesus Cristo. Ei, creia em Deus, creia no Senhor. Seu amor. Louvado seja Deus. Ei, confia no Senhor, confia em Deus, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, e Deus concederá o que deseja o teu coração. Que a graça de nosso Deus, o amor bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sempre sobre você, sobre a tua família, e que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos, povo de Deus.